Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versos 18 a 20. Assim diz a palavra do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pense bem, viva melhor, pense em encher-se do Espírito com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor com gratidão em seu coração. Pense em oferecer a Deus a adoração que o agrade e não a si mesmo. Somos ordenados, nesse trecho, a nos enchermos do Espírito. E logo em seguida, Paulo diz, falando entre vós. Isso quer dizer, enquanto nós nos reunimos para adorar ao Senhor. Todos nós desejamos sinceramente louvar a Deus, de um modo que o agrade. E não queremos ouvir dele o que os fariseus, na época em que Jesus esteve na terra, ouviram. Jesus disse: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Mateus 15, versos 8 e 9. Isso é uma citação de Isaías capítulo 29, verso 13. Ou seja, Deus rejeitou uma adoração que não vem do coração, que não reflete o estilo de vida que vivemos. Não adianta uma bela voz ou um belo louvor se a vida não reflete aquilo que se canta, assim como aquilo que se prega. Devemos nos preparar para adorar a Deus da forma que Ele nos ensina. Precisamos conhecer a diferença que existe entre as alianças, pois no passado era de uma forma, na nova aliança é de outra maneira. A adoração no Antigo Testamento está em contraste com a adoração na nova aliança, e esse contraste está bem atestado, está bem estabelecido. Deus estabeleceu o tabernáculo e depois o templo como local físico de adoração a Ele. Porém, no Novo Testamento, na nova aliança, o templo somos nós. Por isso, Paulo, ele vai dizer na primeira carta aos Coríntios: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir, usar de modo inadequado
o santuário de Deus, Deus o destruirá. Então pense bem em como você está oferecendo a sua adoração a Deus, pois nós somos o seu santuário, aquele onde Deus habita. Deus estabeleceu sacrifícios físicos no Antigo Testamento, e isso é sabido de todos nós. Porém, no Novo Testamento, Jesus se ofereceu em sacrifício de uma vez por todas. E agora nós oferecemos a Deus, através dele, um sacrifício espiritual. É o que Pedro ele vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 2, versos 4 e 5, onde ele vai dizer que nós somos pedras vivas e oferecemos sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Leia 1 Pedro 2, 4 e 5. Deus estabeleceu também levitas, que eram sacerdotes, para conduzir a adoração a Ele. Na nova aliança não há mais levitas, pois esses eram os responsáveis por oferecer os sacrifícios, eram os responsáveis por tocar os instrumentos. Mas na nova aliança, no Novo Testamento, todos os cristãos são sacerdotes perante o Rei. E por meio de Jesus, estão aptos para conduzir o louvor em uma só voz a Deus, dentro da ordem que Deus estabeleceu. Pedro vai dizer em sua carta, em capítulo 2, verso 9: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sacerdócio real. Somos sacerdotes perante o Rei. O louvor no Antigo Testamento fora acompanhado com o uso de instrumentos autorizados por Deus. Esse mandado, esse reconhecimento do uso de instrumentos na adoração no Antigo Testamento veio da parte do Senhor. Como diz 2 Crônicas, capítulo 29, verso 25, o rei posicionou os levitas, que faziam parte da antiga aliança, no templo do Senhor, o local físico da adoração, com símbolos, liras, harpas, segundo a prescrição de Davi, de Gade, vidente do rei, e do profeta Natã. Isso foi ordenado pelo Senhor, por meio dos seus profetas. Então, o uso de instrumentos, o templo, sacrifícios, levitas, foi autorizado pelo Senhor. No Novo Testamento, porém, o instrumento usado é a voz e o coração. Não tem banda, não tem bateria, não tem harpa, não tem lira, não tem nenhum instrumento autorizado na nova aliança, na adoração a Deus. O próprio Jesus estabeleceu as mudanças em sua conversa com a mulher samaritana em João capítulo 4, quando disse:
Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. E por que Jesus disse isso? Porque para os judeus, o local físico da adoração era em Jerusalém. Para os samaritanos, o local físico era em Samaria. E Jesus vai dizer, nem Jerusalém, nem Samaria. Por quê? Porque chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é físico, é espiritual e é de acordo com a verdade revelada por Jesus. Já que todo o sistema físico, sacrificial da lei foi encravado na cruz. Então há uma mudança do palpável no Antigo para o espiritual no Novo Testamento. Paulo, conhecendo a palavra de Jesus, ensinou: enchei-vos do Espírito. E como é que faz isso, Paulo? Ele responde falando, cantando, louvando, dando graças. Ele não disse tocando, mas falando, cantando, louvando e dando graças. É a voz, é o coração, é espiritual, tudo que fazemos a Deus. Outras escrituras ensinam a mesma coisa. Em Colossenses 3, 16, 17, na carta aos Hebreus, em 13, 15, está escrito: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. É um sacrifício espiritual, não físico. O templo é espiritual, porque somos nós. O sacrifício é espiritual, porque é a lembrança do sacrifício de Jesus. O louvor, a adoração é espiritual, sem acompanhamentos, senão da voz e do coração. A adoração do Novo Testamento brota de dentro do coração para fora, revelando, através da vida do discípulo, a influência que Jesus tem em sua vida, tanto em seu cotidiano, como na adoração a Deus. Se isso não estiver ocorrendo, podemos ouvir de Deus, no final de tudo, o que os judeus ouviram. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Faça da forma como Deus ordena e continue fazendo da maneira que você é instruído na palavra de Deus. Enchei-vos do Espírito, falando, cantando, louvando, dando graças. Nunca diz tocando. Quando procuramos a vontade de Deus, certamente a encontramos. Quando a encontramos e procuramos viver, não ultrapassamos os limites que ela mesma nos impõe. Como o Espírito revelou através do apóstolo João na sua segunda carta, no verso 9, quando disse: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo não tem Deus.
Todo aquele que não permanece, mas vai além do ensino, não tem Deus. Então, se não diz tocar, não vamos tocar. Não vamos usar nenhum tipo de instrumento, senão a voz e o coração. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Muito simples e objetivo. Vemos uma mudança clara do palpável no Antigo Testamento para o espiritual no Novo Testamento, de modo que nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar, em qualquer momento ou circunstância. Nada é capaz de impedir-nos de adorar a Deus. Nada. Tudo que envolvia o Antigo Testamento era temporário, mas a realidade agora se encontra em Jesus, como diz Paulo, inspirado por Deus na carta aos Colossenses, em 2,17. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, está em Cristo. Então, pense bem, viva melhor, pense em encher-se do Espírito com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, com gratidão em seu coração. Pense em oferecer a Deus a adoração que o agrade e não que agrade a si mesmo. Que Deus te abençoe e te guarde. Sabes que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Oh, aleluia, aleluia, glória, aleluia, oh, aleluia, aleluia,